Olá a todos, um ótimo dia, um feliz ano novo, né? Que 2018 nós possamos ter um ano melhor que 2017, né? O tema que eu vim abordar aqui hoje, perdão, é sobre o porquê o MBL, né, não apoia a candidatura de Bolsonaro, né? Vendo o debate que houve na internet de um dos integrantes do MBL, houve alguns assuntos sem pauta, né? O primeiro assunto foi sobre o aborto. E o cristão em si, ele não aceita o aborto sob hipótese nenhuma. A partir do momento que ocorreu a relação, para o cristão já se há vida, né? Jeremias fala, eis que eu te conhecia desde o ventre da tua mãe, em vários outros livros da Bíblia também. Nós somos cristãos, 80% da população brasileira é cristã, porque acredita na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, né? E aquilo que a Bíblia condena, nós também não somos a favor. E essa questão de adoção, que foi deixado por casal hétero, que é abordado no quarto tópico, né? É uma mentira. Eu tenho um casal de amigos meus que ficaram mais de 8 anos na fila de espera. Existe uma fila enorme para se adotar uma criança, família bem estruturada, né? Então não tem porquê você pegar e dar para dois homens ou duas mulheres para adotar essa criança, né? Eu acredito que pior do que foi feito no museu em Porto Alegre, né? Uma criança, ou em São Paulo, foi em São Paulo, né? Exatamente. Pior que uma criança tocar num homem nu, um crime pior do que esse, é impedido que essa criança nasça. O saudoso pastor Marcos Feliciano, ele fala, né, que ele é resultado de um aborto mal sucedido, né? E hoje aí a gente vê um grande homem, um grande pastor, um homem ungido por Deus, na minha opinião, deveria ser o presidente do PSC, porque o pastor Everaldo anda fazendo algumas coisas que eu não concordo, como o Bolsonaro não concordou, fazer aliança com o Partido Comunista, onde já se viu o Partido Cristão fazer aliança com o Partido Socialista. Na última eleição foi um fracasso. Se sair a família do Bolsonaro, se sair o pastor Marcos Feliciano, o partido em si, ele acaba, né? A segunda foi religião e política, né? A Constituição, se você pegar ela, tem vários tópicos delas que foi retirado da Bíblia. Nós somos uma nação que 80% da população é cristã e nós vivemos numa democracia. E a democracia é a vontade da maioria. Se você vai votar determinado projeto, existem 5 pessoas, você vota contra, mas 3 ou 4 votam a favor, você tem que respeitar. Esse é o princípio, né? E eu gostaria de ter aqui no Brasil um presidente igual aos Estados Unidos, né? As mensagens do final do ano, espetacular. Aquilo que ele falou ao discurso do Natal, discurso de final de ano, como ele enaltece Deus, como ele enaltece a segurança pública, como ele tem conduzido a economia dos Estados Unidos, né? O Gilmar Mendes está tão preocupado com essa questão da fake news aí, de tirar notícia em cima da hora, né? Só vai ter 40 dias de campanha, então ele vai ter que tirar a Rede Globo do ar, porque as manchetes, as notícias vai ter que tirar a Isto É de circulação, a Veja, o Jornal do Globo, porque todos eles só utilizam de mentiras, né? Então, o primeiro tópico, o MBL é a favor do aborto, Bolsonaro é contra o aborto. Segundo tópico, Bolsonaro é a favor, né, de se ter essa ponte entre a política e a religião, que o Estado é laico. Isso significa que você tem liberdade religiosa, mas a população não é laica. A população ela tem uma religião e 80% dessa população ela é cristã. E os princípios cristãos são todos basados no amor e na paz, né? Então acho que não vai ferir nenhum outro tipo de religião. O terceiro tópico abordado foi a liberação das drogas, né, no Brasil. Eu pergunto, aonde isso deu certo?
né? A gente tem que procurar uma forma de tratar, uma forma de se ter uma ação preventiva, né? De mostrar para os jovens a consequência, né? Talvez pegar a escola, levar numa clínica, levar, sei lá, montar algum tipo de projeto, né? A saída não está na liberação. Outra coisa que eu esqueci foi a questão dele falar que ele é liberalista, que ele é a favor de um Estado menor, tal. Eu acho até bacana, mas vamos seguir uma linha de raciocínio. Imagine que você tem um imóvel e de repente a prefeitura monta um lixão do lado do seu imóvel. Se você for vender esse imóvel, o que vai acontecer? Esse imóvel vai perder o seu valor. É exatamente o que está acontecendo com as empresas estatais, com esses escândalos de corrupção, com a Lava Jato. As empresas estão desvalorizadas, então não adianta entrar um presidente lá e simplesmente falar, vou vender tudo. Porque o que vai acontecer? As empresas não têm valor. Você vai vender uma empresa de petróleo, por exemplo, que vale muito mais por um valor inferior, né? É até estranho, né? Você defender uma coisa desse tipo. Eu até aconselho, né, a quem assistir esse vídeo entrar no YouTube, né, e digitar lá os mais espertos da sala e ver o que acontece quando o governo resolve privatizar setores estratégicos que o Bolsonaro defende, né? Você vai ver a história de uma empresa, né? Ela cortava a energia do Estado, aumentava e no fim acabou sendo o maior escândalo de corrupção do mundo. Então não percam esse vídeo, né? Os mais espertos da sala. Colocou lá, vai aparecer lá o primeiro vídeo já, né? O terceiro tema foi a liberação das drogas, então, né? E nós vemos que o quanto as drogas têm destruído a família brasileira. Então a gente tem que achar uma outra saída que não seja liberar. E se eles são a favor da liberação das drogas, eles que defendem o Partido Verde, que é a favor disso, o PT, o PSDB. Nós precisamos para 2018 ter um presidente lá que nos represente, um presidente que seja cristão, um presidente que reconheça que existe uma autoridade acima dele, um homem que seja temente a Deus, né? E o quarto tema tratou da causa homossexual, da barriga de aluguel. Ele até defendeu, todo filho abandonado foi abandonado por um casal hétero, então por que não dá para um casal homossexual? E isso é uma grande mentira, porque se você pegar e entrar, né, procurar saber, eu mesmo tenho um casal de amigos meus que faz 8 anos que eles estão na fila, eles têm casa, eles têm carro, eles têm uma vida toda estruturada, são empresários. Tem que diminuir a burocracia para que se haja a adoção, né? E o Bolsonaro, ele é contra tudo isso, então não tem como o MBL defender. Apesar dele ter essa máscara, né, de ser bonzinho, nós vamos lá nas manifestações, nós vamos falar contra o PT, do que adianta? Sendo que é a favor do aborto. Que coisa pior do que isso, né? É contra a religião na política. A religião foi responsável pela fundação de vários países, rege, né, a população até hoje. É a favor da liberação das drogas. Você imagina, né? Você andar na rua e ter gente cheirando, gente fumando crack, gente fumando maconha. Como que vai ficar, né, as nossas crianças vendo isso sendo aberto, vendido no mercado, vendendo na farmácia, né? Essa questão homossexual, né? Todos nós temos nosso direito, não é questão de ser a favor ou contra. A Constituição, o mesmo direito que eu tenho, uma pessoa que é homossexual tem também, mas o que acontece? Eles não querem se enquadrar na sociedade, eles querem que a sociedade se enquadre do jeito que eles são. Basta que você veja como funciona e como é uma parada LGBT para você ver como que eles querem que a sociedade aceite.
Por que que não existe o dia do orgulho hétero, não existe essas paradas, essas manifestações, que inclusive, né, o Silas Malafaia falou assim, mostra um vídeo do Dória apoiando a causa LGBT, e tem na internet, se você procurar no YouTube, ele lá financiando a parada LGBT e enaltecendo, né? Então eu acho o seguinte, que para 2018 nós temos, nós cristãos, temos dois candidatos, né? O Jair Bolsonaro ou, no caso, o senador Magno Malta. Vamos ver se os dois não faz uma aliança, não faz uma parceria, um acaba sendo vice do outro, porque eu acredito que é a única saída. Se você pretende votar no PSDB, eu acredito que você deva assistir um pequeno vídeo, né? Um documentário, só um, para destruir, né, a sua intenção. O documentário sobre a rota e ver o que o Geraldo Alckmin fez com a Polícia do Estado de São Paulo, né? Se você vai votar no Lula, eu não tenho nem o que falar, né? Porque é só ver a desgraça que foi esses 13 anos de PT no poder, né? Para a gente poder ver o que vai acontecer. Vão surgir candidatos de outros partidos, mas são partidos comunistas, são partidos liberais, assim como o MBL, só que eu só vejo uma saída. Por isso que eu defendo e sou partidário mesmo. E 2018, não se esqueça, Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome do presidente que com certeza vai entrar para a história do nosso país, que vai mudar o rumo. Eu como pai, né, de família, ter uma filha que vai na escola, a gente fica preocupado, né, com essas questão de cartilha gay, essa questão da ideologia de gênero, essas questões deles querer colocar um banheiro só nas escolas. E o MBL, pelo que eu vi, é a favor de tudo isso. Então, nós temos que ser contra isso. Eu até acho esquisito, né? Num país com tantos cristãos, eles ter tantos seguidores, né? Mas quem sou eu para julgar, né? Nós colocamos tudo nas mãos de Deus. Que você tenha um ano abençoado. Esse é o meu desejo. Amém?